para fechar as assíntotas, a questão 15, que tem uma função f de x igual a x sobre raiz de x ao quadrado menos 4. Bom, assíntotas verticais, a gente vai desconfiar do denominador. Quando o denominador estiver dando zero, é onde há uma chance de existir uma assíntota vertical. Então, a assíntota vertical vai ser quando raiz de x ao quadrado menos 4 é igual a zero, provavelmente. Então, x ao quadrado menos 4 é igual a zero. X ao quadrado igual a 4. X pode ser mais ou menos 2. Então, são dois pontos aí para a gente analisar os limites laterais. Qual seria o limite quando x tende a menos 2 pela esquerda primeiro da f? Vamos lá. X indo para menos 2 pela esquerda, em cima da menos 2. Embaixo, o que vai acontecer? Eu estou pegando valores menores que menos 2. Opa, valores menores que menos 2 nem está no domínio, né? Porque isso aqui, por exemplo, menos 3. Ah, não está no domínio o outro lado, né? Esse lado tá. Por exemplo, se fosse menos 3, ia dar 9. 9 menos 4, 5. Raiz de 5 é plausível. Então, se eu estiver me aproximando do menos 2, pegando valores menores que menos 2, por exemplo, menos 2,001, aqui vai dar um número pequeno, né? Porém, vai dar um número positivo. Então, por exemplo, se eu pegar menos 3, vai dar raiz de 5, já falei. Mas se fosse um número mais perto de 2, ia dar mais perto de 4. Mas de qualquer jeito ia ser positivo. Então, a raiz desse positivo pequeno também é um positivo pequeno. Então, um número negativo dividido por um número positivo indefinidamente pequeno tende a menos infinito. Aí, agora que é o caso que não é possível, né? Porque se eu estiver indo para menos 2 pelo lado mais, esse número não vai ser grande o suficiente para o 4 morrer completamente. Por exemplo, se eu pegar menos 1, aqui, ficaria 1 menos 4, que é menos 3, entendeu? Então, nesse caso aqui, não está definida a função. Agora, vamos ver o limite quando x tende a 2 pelo lado negativo. Vou colocar aqui do lado para economizar um pouquinho de espaço. X sobre raiz de x ao quadrado menos 4. Bom, o que vai acontecer? Eu estou pegando valores menores que 2, no caso agora é 2 positivo. Então, vai acontecer a mesma zebra que aconteceu aqui, né? Que é o caso que um módulo de x é menor que 2. Essa raiz não vai existir, porque esse número não vai ser grande o suficiente para ser maior que o 4. Então, vai ficar negativo. Não vai existir. Agora, vamos ver, tendendo a 2, pelo lado positivo. Aí sim, em cima vai para 2, embaixo vai ultrapassar o 4 um pouquinho, então vai ficar um número pequenininho positivo, vai tender a mais infinito. Então, por enquanto, ó, a gente teve a assíntota, a gente teve duas assíntotas verticais, no menos 2 e no 2. Só que no menos 2, tanto no menos 2 quanto no 2, é só de um lado, né, que causou essa assíntota. Quando eu estou indo para o menos 2 pelo negativo, vai para menos infinito, e quando eu for para 2 pelo positivo, vai para mais infinito. Ok, agora a gente precisa ver as assíntotas horizontais. Horizontais. Como é que a gente vê? A gente vai analisar o limite da função quando x for para mais ou menos infinito. Então, quando x for para menos infinito, aquela história toda, né? Botar x em evidência, corta, blá, blá, blá. Em cima não precisa, né? Que já tá só o x. Embaixo, primeiro,
Eu tenho que colocar o x ao quadrado em evidência dentro da raiz. Aí é aquele pedaço que pode te pegar se você der mole. Como o x é um número negativo, está indo para menos infinito, a raiz de x ao quadrado é o simétrico do x. Por exemplo, se x for menos 2 ao quadrado é 4. A raiz de x ao quadrado, que seria a raiz de 4, não é o próprio x, que é menos 2. É 2, que é o contrário de menos 2. Então, se x é negativo, a raiz de x ao quadrado é menos x. Bom, já posso cancelar esse com esse. Então, deu 1 sobre menos 1 vezes isso aqui vai para zero também. Então, deu menos 1. Cuidado que isso aqui não é zero, tá? Quando você cancela, ele vira 1. Ok, então teve a assíntota horizontal, por enquanto y igual a menos 1. Agora, vamos ver se tem outra assíntota horizontal diferente, ou se é a mesma, ou se não tem, quando vai para mais infinito. Vamos fazer a mesma coisa, colocar em evidência, dentro do radical, para não ser pego pela pegadinha. Como x agora é um número positivo, a raiz de x ao quadrado é o próprio x mesmo. Esse cara aqui continua indo para zero, né? Porque x vai para infinito. Então, ó, cancelando esses dois, deu 1 sobre 1 vezes 1. Então, deu 1 positivo. Essa questão aqui foi bem bonita. Então, vamos lá, ó. As assíntotas verticais. Aí você bota bonitinho, né? Assíntotas verticais. Deu aonde? X indo para menos 2 e x indo para mais 2. Então, por mais que tenha dado só de um lado, você pode dizer assim, x igual a menos 2, x igual a 2. E as horizontais, a gente tem y igual a menos 1, y igual a 1. Por isso, a gente já pode ter uma ideia do gráfico, né? Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos.